Olá, meu nome é Rodrigo Nascimento e eu sou um dos criadores do Checklist SEO juntamente com o Rafael Rez Oliveira, que é uma metodologia de SEO baseada toda em checklists. E hoje eu estou aqui para a gente discutir um assunto bem legal, algo que assim, particularmente eu gosto muito, que é o SMO. O que é o SMO? É uma sigla que é Social Media Optimization. Ela foi criada, esse conceito foi criado pelo Rohit Bhargava, que é um indiano, e ele criou esse conceito para trabalhar, complementar o trabalho de SEO. E o que é isso, basicamente? Existem dois tipos de SMO, que é o SMO para mídias sociais e o SMO em mídias sociais. Qual que é a diferença de um para o outro? A primeira diferença, o SMO para mídias sociais, é deixar o site cada vez mais amigável para que a gente consiga compartilhar, para que a gente consiga interagir melhor com o seu site ou com o seu conteúdo que você está disponibilizando ali. Basicamente é você disponibilizar os botões sociais de tweet, pin, Facebook, curtir, ou algo do tipo, ou então você também disponibilizar os comentários. E esses comentários pode ser do Discuss, pode ser do próprio Facebook Comments, ou então do comentário que um WordPress já disponibiliza nativamente, tá ok? E o SMO em mídias sociais é eu trabalhar o meu conteúdo dentro de mídias sociais, seja ela de nicho, seja ela uma grande mídia social ou rede social como o Facebook. E como que eu faço isso? Por que é interessante eu desenvolver esse tipo de trabalho? Primeira coisa normalmente a gente no formato que a gente trabalha hoje, nós somos basicamente nós discutimos o conteúdo dos outros. Quando você começa a desenvolver esse tipo de estratégia, você começa a gerar discussão através do seu conteúdo. Então você começa a virar um influenciador. Você pode virar um formador de opinião. Com isso, as pessoas que começarem a consumir o seu conteúdo vão começar a te seguir. Então, basicamente, o que acontece? O SMO ele foi trabalhado de algumas maneiras bem erradas, em algum tempo, bem errado. Por quê? Os profissionais de SEO da época de 2006, 2007, até ali 2009, procuravam trabalhar uma determinada mídia social simplesmente para deixar o link ali para o Google ler e ver que tem aquele link. E hoje, na verdade, o conceito é para você preocupar menos com o link. Você não precisa preocupar em deixar aquele link e que o Google vai indexar ou algo do tipo. Então, qual que é o grande conceito? É você começar a interagir com o seu público através de outras mídias sociais, não dependendo somente de tráfego orgânico como o do Google. Tá ok? Então, como que funciona isso? Cada vez que eu vou procurar as mídias sociais, ou os locais que eu posso compartilhar o meu conteúdo, que o meu conteúdo com certeza vai ser relevante para aquele público, e ali eu vou colocar e compartilhar o meu conteúdo. Como assim? Primeira coisa, alguns grupos de Facebook são muito qualificados, então existem vários grupos de Facebook de vários mercados. Entra nesse grupo e começa a discutir sobre o seu mercado, começa a discutir com outras pessoas, ou seja, começa a aparecer. Você pode fazer isso também dentro de grupos do LinkedIn. Os grupos do LinkedIn são extremamente qualificados, muitos até mais qualificados do que o próprio do Facebook. Então a grande questão lá dentro é você interagir com aquele público. Ah, Rodrigo, mas eu vou interagir como marca ou eu vou interagir como pessoa? É mais interessante que você interaja como pessoa, ou seja, que você seja um representante daquela marca. E ali você tira as dúvidas. Isso é muito rico. Então, se você tem alguma dúvida, se algum usuário, na verdade, tem alguma dúvida e você está tirando aquela dúvida e representa aquela empresa, isso é muito interessante. Então, isso é uma forma de você começar a criar uma relevância e uma autoridade como pessoa e também como marca. Isso é muito legal. E aí, quando você vai tirar dúvidas, a pessoa tem uma dúvida e você tira, você também pode colocar outro conteúdo que você disponibilizou no seu blog ou no seu site e falar, olha, tem esse conteúdo aqui também que pode te ajudar, que ele é muito mais completo do que a minha explicação a explicação que eu dei aqui para você. Então é muito interessante que você também trabalhe esse tipo de conteúdo no seu blog, detalhe ele mais.
tá ok? Outro tipo de local que é interessante trabalhar também é o Yahoo Respostas. Lá tem várias e várias perguntas. Então lá é muito bacana também se trabalhar e pensa sempre o seguinte, não preocupa com o link. Não preocupar, eu vou deixar isso aqui, esse link aqui para o Google ler e eu ganhar essa determinada relevância e trabalhar link building. Não. Pensa no tráfego que aquela mídia social pode levar para o seu site. Esse que é a grande sacada. Então, se você vai deixar aquele link ali, que você leve 2, 3, 10, 20 pessoas para o seu site. Mas são 20 pessoas qualificadas, são 3 pessoas qualificadas. Isso que é interessante, tá ok? E uma coisa também que é muito bacana fazer, procurar no Twitter. Tem vários profissionais já influenciadores que eles criam as listas deles. E aí, analisa um pouquinho sobre aquela lista. Se eu tenho uma lista de SEO, por exemplo, igual eu tenho, uma lista de PPC, igual eu tenho no meu Twitter, vê se tem, analisa as minhas listas, por exemplo, e aí você vai ver os influenciadores que tem ali, e você pode entrar em contato com essas pessoas e falar, olha, eu criei um conteúdo assim, assim, assado, dá uma olhadinha para mim e opina, por favor. Se aquele cara gostar, você pode ter certeza, ele vai compartilhar isso com você, ele vai compartilhar isso para você, porque ele vai ver que aquilo é rico e vai querer informar também os usuários dele. E outra coisa que é muito bacana, grupos de e-mails, ele ficou um pouco esquecido nos últimos anos, mas grupos de e-mail são muito interessantes. Você entrar no grupo do Gmail, em alguns grupos do Gmail, também grupos do Yahoo, vai lá e procura, coloca o seu mercado e vê se tem grupos relacionados daquele seu mercado. E ali você entra e começa também a interagir com essas pessoas. E aí vem uma coisa muito bacana. Se você também trabalha fóruns, vai no fórum e analisa, vê o que as pessoas estão querendo saber e interage com elas e coloca o seu conteúdo ali. Você vai levar esse público para o seu site. Então não se esqueça, por mais que o fórum seja fechado, o Google não tenha acesso, o mais importante são as pessoas que estão ali dentro. E ali você consegue interagir e levar essas pessoas para o seu site. E uma outra coisa, por último, eu acho que é uma sacada bem legal, é a gente impulsionar determinados posts do nosso Facebook. Por quê? Da nossa fanpage, no caso. Por quê? Ali você vai conseguir, com certeza, atingir determinados jornalistas que são relacionados ao seu negócio. Então, quando você for impulsionar o seu post, você pode impulsionar post segmentando jornalistas esportivos, jornalistas de tecnologia, e ali você vai atingir essas pessoas. Atingindo essas pessoas, ela vai ver que você existe, ela vai ver que você tem esse conteúdo bacana, se for um infográfico, se for um mega post explicando alguma novidade ou algo do tipo, e ali você começa a ficar no radar daquele jornalista que é um grande influenciador e que tem a oportunidade, ele pode te dar uma oportunidade de você aparecer em um jornal ou algum portal, alguma mídia interessante. Então a grande questão do SMO é essa, não é conseguir link, não é simplesmente deixar o meu site ali, é você sim interagir, engajar e o principal, você começa a gerar uma relevância e a sua autoridade também, ela aumenta cada vez mais. Então a grande questão é, ajude os seus usuários, ajude cada vez mais, tirando dúvidas e compartilhando esse conteúdo. Quando a gente fala, compartilhe conteúdo, etc., não está baseado somente você alimentar o seu blog ou alimentar a sua fanpage, mas também você pegar essas mídias sociais e, de fato, alimentar ali o seu usuário, ajudar o seu usuário naquele momento. Isso é SMO, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Estamos postando semanalmente vídeos com dicas como essa que eu dei. E aí, até a próxima.